Olá, boa tarde, como vai você? Hoje, quarta-feira, 22 de março. Ataque perto do parlamento britânico em Londres deixa 5 mortos, incluindo o suspeito. Cerca de 40 pessoas ficaram feridas, segundo a Scotland Yard. Polícia diz que o autor se inspirou em terrorismo internacional para agir. Um ataque fora do parlamento britânico, em Londres, deixou 5 mortos, incluindo uma mulher e um policial, além do próprio suspeito de ser o autor da agressão. Segundo o chefe de contra-terrorismo da Scotland Yard, Mark Rowley, há cerca de 40 feridos, entre eles 3 policiais. O incidente ocorreu na tarde desta quarta-feira, 22. A polícia britânica acredita que houve apenas um agressor envolvido. Rowley disse já na noite desta quarta que ele foi inspirado pelo terrorismo internacional, mas que não comentaria sobre sua identidade. Entenda como foi o ataque em Londres. Homem atropelou dezenas de pessoas, depois matou um policial e acabou morrendo baleado. O ataque começou no carro atropela pessoas na ponte de Westminster. Carro bate na grade do parlamento. Suspeito sai do carro correndo, esfaqueia policial e acaba baleado na entrada do parlamento. O ataque começou quando um carro que passava pela ponte de Westminster atropelou um grupo de pessoas. O suspeito deixou o veículo preto e avançou em direção ao parlamento, atingindo um policial com uma faca, que acabaria morrendo. Pouco depois, foram ouvidos disparos. O agressor foi baleado pela polícia e morreu também. Estamos tratando isso como um incidente terrorista, até que tenhamos informações contrárias, disse a polícia em comunicado. A polícia foi chamada por volta das 14 horas e 40 minutos, 11 horas e 40 minutos da manhã no horário de Brasília. Os agentes isolaram o local e as atividades parlamentares foram suspensas. A polícia pediu para a população evitar a região e entrar em contato com a polícia caso tenha alguma informação que ajude a esclarecer o incidente. Feridos. Entre os 20 feridos, há uma mulher que foi retirada do rio Tamisa, viva após o ataque, informou a autoridade portuária de Londres. Ela já está recebendo tratamento para ferimentos graves. O hospital King's College, que recebeu 8 pessoas com ferimentos mais graves, informou que 2 deles estão em estado crítico e os outros 6 estáveis. O hospital de St. Thomas, que fica a poucos metros do local onde ocorreu o ataque, está tratando dos 2 feridos, um homem e uma mulher, ambos em situação estável. Um carro atropelou um grupo de pessoas na ponte de Westminster. Um suspeito avançou em direção ao parlamento e esfaqueou um policial que acabou morrendo. A polícia baleou o suspeito. Morreram uma mulher, um policial, o suspeito e 2 pessoas ainda têm descrição. Premier. A premier britânica Theresa May tinha participado da sessão semanal de perguntas ao governo na Câmara dos Comuns antes do ataque. Depois do incidente, presidiu uma reunião do Comitê de Emergência, COBRA, integrado pelos principais ministros do país. Após a reunião, May fez um pronunciamento em que agradeceu a ação da polícia e dos serviços de emergência e prestou solidariedade às famílias e aos amigos das vítimas. Também disse que a rotina da cidade voltará ao normal e o parlamento se reunirá como de costume. A premier disse que o risco de ataque na cidade, que desde agosto de 2014 é considerado severo, será mantido. Nossos pensamentos e orações vão a todos que foram afetados, as próprias vítimas e suas famílias, e amigos que se despediram de seus entes queridos, mas não os receberam em casa. Para aqueles de nós que estávamos no parlamento no momento desse ataque, esses eventos nos trazem uma lembrança particular da bravura excepcional dos nossos serviços de polícia e segurança, que arriscam suas vidas para nos manter seguros, informou. Nós vamos andar adiante juntos, nunca cedendo ao terror, e nunca permitindo que as vozes do ódio e do mal nos afastem, disse. O prefeito de Londres, Sadiq Khan, disse em um vídeo publicado em sua conta no Twitter que os moradores de Londres devem saber que haverá mais policiais armados e desarmados nas ruas da cidade nos próximos dias, mas pediu que não fiquem alarmados. Nossa cidade permanece uma das mais seguras do mundo, afirmou. Os londrinos nunca serão intimidados pelo terrorismo, completou. Testemunhas. O editor de política da agência Press Association, Andrew Woodcock,
conseguiu ver a cena da janela do seu escritório. Ele disse que ouviu gritos e quando ele olhou para fora, viu um grupo de mais de 40 pessoas correndo. Eles pareciam estar fugindo de alguma coisa, afirmou. Quando o grupo chegou ao Carriage Gates, onde os policiais estavam na entrada de segurança, um homem saiu correndo da multidão e entrou no pátio. Ele parecia estar segurando uma faca de cozinha. Eu ouvi o que soou como tiros, declarou. Depois disso, Woodcock disse ter visto 2 pessoas deitadas no chão e outras correndo para ajudá-lo. A primeira-ministra britânica Theresa May vai liderar um gabinete de crise para administrar a situação. O Departamento de Estado norte-americano informou que está monitorando o incidente. O presidente Donald telefonou para Theresa May e ofereceu cooperação total dos Estados Unidos em resposta ao ataque, informou a Casa Branca em um comunicado. O parlamento escocês vai reforçar a segurança, embora não tenha recebido nenhum tipo de ameaça específica. O debate sobre a realização de um segundo referendo sobre a emancipação da Escócia do Reino Unido foi adiado após o ataque em Londres. Alerta! O incidente ocorreu no primeiro aniversário dos ataques em Bruxelas, na Bélgica. O Reino Unido está em seu segundo maior nível de alerta, o que significa que um ataque de militantes é considerado altamente provável, segundo a Reuters. Em maio de 2013, 2 britânicos islâmicos esfaquearam e mataram o soldado Lee Rigby em uma rua no sudeste de Londres. Em julho de 2005, 4 britânicos islâmicos mataram 52 pessoas e a si próprios em um ataque suicida ao sistema de transporte da capital britânica, no que foi o pior ataque de Londres em tempos de paz. Bom, já era de se esperar que o Reino Unido fosse atacado novamente, não? Lembrando que o Reino Unido, junto com os Estados Unidos, são os 2 países mais visados pelos islamistas. A Europa como um continente, mas separadamente o Reino Unido e os Estados Unidos são visados. Quase todas as operações que tenha dedo dos Estados Unidos, os britânicos estão metidos. É triste porque esses ataques geralmente são cometidos por pessoas da própria cidade, ou pessoas, nesse caso, nacionalidades britânicas, mas que têm tendências islâmicas, não vamos confundir, né? Não vamos falar mal de uma religião, que a religião, eu acredito que a religião islâmica não tem nada a ver com terrorismo. São os fanáticos religiosos que têm a ver com terrorismo. A religião, segundo eu estive pesquisando, é como qualquer outra, prega a paz. Mas sempre em qualquer religião sempre tem uns fanáticos que acham que a sua religião é melhor ou superior que a outra. E que a deles está correta e o resto que se exploda. Então, infelizmente, nas guerras que estão ocorrendo no mundo, os Estados Unidos estão no meio e a Inglaterra está sempre apoiando, o Reino Unido está sempre apoiando. Então acaba virando um alvo em potencial. É muito triste ver um ataque assim em uma cidade tão importante como Londres. Mas temos que ressaltar também que diariamente existem ataques terroristas pelo mundo afora. Há pouco tempo aconteceu um ataque de carro-bomba, eu acho, de suicidas, em Damasco, na Síria. Lembrando que a Síria vive uma guerra civil há 6 anos e está muito difícil que a guerra civil na Síria termine. Também pelas interferências americana, russa, iraniana, então fica meio e turca, fica meio difícil saber como é que essa guerra na Síria vai acabar algum dia, né? Portanto, a interferência internacional. Mas, lembrando que, geralmente quando acontece um ataque terrorista num país africano, no Oriente Médio, na Ásia, em qualquer parte do mundo que não seja a Europa, é uma nota muito pequena, falando que é atentado terrorista em tal lugar do mundo. Mas quando acontece um ataque terrorista, ou nesse caso ainda não está falando de um ataque em si, na Europa, é um falatório que pode durar dias, semanas, anos, meses, né? O último ataque que eu vi, que teve uma grande repercussão, foi o de Paris. Geralmente Paris é o que está sendo mais um alvo assim, em potencial. Mas na mesma época que aconteceu o ataque em Paris, quando o Charlie Hebdo, e quando também o Bataclan, perdão pela pronúncia, Bataclan, se falaram muito dos mais de 80, acho que 80 mortos, se não me engano, e mais de 100 feridos. Falaram muito disso, mas
Na mesma época que estavam acontecendo esses ataques, os ataques em Paris, aconteceu um ataque onde morreram 2.000 pessoas na Nigéria quando o Boko Haram atacou um vilarejo. Mas a mídia ocidental deu ênfase mais ao ataque em Paris do que as 2.000 pessoas que foram massacradas na Nigéria. Então fica um contraste, porque eu acho que a vida humana, não importa onde a pessoa mora, onde a pessoa nasceu, que religião ela tem, eu acho que em qualquer lugar do mundo a vida é igual. Então se acontece um atentado terrorista lá no Paquistão, tem que ter a mesma alarde, o mesmo, não sei, a mesma a notícia tem que ser igual, o mesmo tempo da notícia, e não ficar só restrito o que acontece na Europa ou nos Estados Unidos, porque nesse caso até a mídia em si está fazendo separação, como se a vida de um europeu valesse muito mais que a vida de uma pessoa do Oriente Médio ou da África. É lamentável nessa parte. Então eu acredito que a mídia também tem que fazer a parte dela. Se vai reportar, que faça igual. Se fale também o que aconteceu em Londres nesse caso, mas também que lembre os atentados terroristas que acontecem em qualquer parte do mundo com a mesma ênfase. Aí fica a dica. Muito obrigado por assistir meu novo vídeo. Se você quer aprender português ou falar comigo em português brasileiro, pode vir aqui à classe particular de idiomas ou podemos ter aula em qualquer parte do mundo. Compartilhe esse vídeo com sua família, com seus amigos, com os inimigos, com qualquer pessoa que você conhecer. Curta minha página no Facebook. Vamos lá, pessoal, falta pouco para alcançar 200 curtidas, eu estou muito ansioso com isso. Se inscrevam no meu canal no YouTube, vão lá, me ajudam no meu canal a crescer, então se inscrevam, por favor. Lá vocês podem encontrar outros vídeos em inglês, em espanhol, em italiano, em francês e agora também em português brasileiro. Comentem meus outros vídeos, compartilhem meus outros vídeos. Aqui também tem meu número do WhatsApp, será um prazer interagir com vocês pelo WhatsApp. E eu desejo a todos uma boa tarde de quarta-feira, ou uma noite de quarta-feira, ou uma manhã de quinta, onde você estiver nesse momento que você está vendo esse vídeo. Muito obrigado, e a gente se vê amanhã com outra notícia interessante. Vamos ver se amanhã tem alguma notícia mais que não seja tão assim forte como foi a de hoje sobre o atentado terrorista em Londres. E eu espero que o pessoal lá na Inglaterra, lá em Londres especificamente, espero que todos estejam muito bem. E um abraço assim para confortar a todas as famílias envolvidas, inclusive a família do terrorista, que querendo ou não, deve estar também sentindo muito a perda dessa pessoa. Muito obrigado e a gente se vê amanhã, pessoal. Um abraço a todos. Tchau.